Olá, queridos e amados do Pai, chegamos aqui ao 6º dia do nosso propósito, nossa série maravilhosa. Estamos falando, para quem está entrando agora nesse momento, estamos falando sobre chuva temporã e chuva seródia. Serão 14 dias, hoje é o 6º dia. Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de estar aqui. Louvado seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? E esses 14 dias proféticos é para a gente aprender a discernir as estações espirituais entre a chuva temporã e a chuva seródia, que são aí 2 semanas completas, de segunda a domingo às 18 horas. E hoje nós vamos estar dentro do que o Senhor vai falar ao nosso coração. Nós aprendemos aí a discernir qual o tempo que nós estamos. Hoje nós vamos aprender sobre a chuva seródia e o tempo do cumprimento. E o texto base vai ser Gênesis 45, versos 1 a 8. A gente entende que o amadurecimento é necessário antes da colheita. E se preparar para receber o cumprimento da promessa é essencial para nossas vidas. Por quê? Porque a chuva seródia na Bíblia, ela representa a única chuva que vem para maturar os frutos antes da colheita. E é diferente da chuva temporã. A chuva temporã, ela prepara o solo, ela germina a semente, e a chuva seródia, ela representa o tempo do cumprimento, ou seja, quando aquilo que foi plantado finalmente vai amadurecer para ser colhido. Então, o reino espiritual, durante esse tempo, ele exige o quê? Um preparo emocional, espiritual e maturidade. É importante lembrar que para receber a promessa, sem o preparo, pode nos destruir. Por quê? Porque muitas pessoas, eu estou falando aqui por mim, tá? E outras pessoas que eu já conheço relatos, histórias, que tentaram colher o fruto antes de amadurecer, a gente já falou sobre isso, né? E não tiveram bons resultados. Estraga o sabor, né? E o que Deus quer da nossa vida é que a gente aprenda a esperar dentro de um preparo emocional, espiritual e dentro da nossa jornada ter mais maturidade. Amém? E o texto base hoje é em José, né? José aqui quando ele não podia mais conter diante de todos que estavam com ele. E ele o que? Ele clamou, fazei sair daqui todo varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos, porque os vossos olhos por me haverdes, corrigindo aqui, tá, queridos? Por me haverdes vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou, foi para a conservação da minha vida que Deus me enviou diante de vós. A gente entende que a história de José já foi citado várias vezes aqui, eu sempre vou citar porque eu tenho José como um grande exemplo. José, João, Daniel, são pessoas assim que eu tenho um espelho assim muito forte com eles, assim. Eu não sei explicar. José, ele passou 13 anos entre o poço e a casa de Potifar e a prisão. Ele foi traído, foi acusado injustamente e foi esquecido pelos seus irmãos. Mas aí o tempo, né? O tempo de Deus ali estava passando porque Deus estava trabalhando. Ou seja, José estava na chuva temporã que formou o fruto, né? E aí veio a seca para que viesse a seródia para amadurecer. Agora, finalmente, a chuva seródia caiu sobre José. Então, nós vamos revelar aqui não só a colheita, mas o quanto ele foi transformado. José, ele poderia ter se vingado dos irmãos, porque não foi fácil para José chegar aonde ele chegou, né? Mas Deus, ele é tão fiel, queridos. Deus é tão maravilhoso. E eu imagino o quanto foi difícil para José perdoar. José poderia
poderia ter usado o poder dele, né? Mas Deus ali, com certeza, olhou para José e viu e testou José para ver se José realmente ia perdoar seus irmãos. E o que eu entendo aqui é que o processo de José foi muito maior do que a dor que ele sofreu. Por quê, pastora? Porque nem toda a promessa ela é automática. Ela exige transformação, ela exige o tempo de Deus para não ser. Porque Deus não se atrasa. Ele amadurece, ele deixa o fruto ficar de vez ali, que a gente fala de vez, lá no Nordeste é assim. Deixa o fruto ficar de vez para poder vir a chuva, para poder amadurecer. Então a colheita ela exige o quê? Sabedoria e não emoção. Então o perdão é a porta para a colheita plena. E a seródia, ela não pode chegar antes do tempo. Ela não pode ser forçada. Já foi explicado aqui em outras ministrações, as quais a gente viu durante a semana, para que a gente identificasse a fase que nós estamos, amém? Então, talvez aqui você esteja se sentindo até pronto para receber. Mas aí vem aquela pergunta, será que realmente você está preparado para o que você pediu? Porque a bênção sem estrutura, ela vira fardo. E a honra sem humildade, ela vira queda. E José ele mostra que a chuva seródia, ela não é só sobre receber. José ele mostra que é sobre como você vai lidar com o que você vai receber. E Deus nos ensina para a gente não desprezar os processos, para a gente não correr atrás da chuva, mas para a gente permanecer no campo até que ela venha. Então, a chuva seródia é o zelo de Deus dizendo, agora você está pronto, então não se apressa, não pule etapas, porque o céu ele sabe o momento exato de chover. Então, se você está no momento agora, sendo preparado para colher, queridos, vamos apenas glorificar, porque a palavra do Senhor diz em Tiago 5, 7, 8, sede vós também pacientes, fortalecei-vos os corações, porque a vinda do Senhor está próxima. O que eu vejo sobre isso? Eu entendo que a gente, às vezes, se sente até preparado demais. Mas você já olhou para os lados e se perguntou por que todo mundo parece estar colhendo menos, ou parece estar colhendo e você colhendo menos? Talvez você até esteja aí orando, jejuando, chorando, e sem entender essa fase da colheita que ela nunca acontece, que ela ainda não chegou para a tua vida. Então Deus manda te dizer assim, eu vi você, eu estou te olhando e eu não esqueci, eu não estou parado, eu estou esperando você amadurecer. Aí você fala, será que Deus se esqueceu da promessa? A chuva seródia, queridos, ela só vai sobre aquilo que já está formado. A chuva seródia, ela não vem sobre o que ainda não está formado, porque é você tomar uma atitude antes do tempo. Então, ela vem para amadurecer o fruto e não para acelerar o processo. E é aqui que muitos tropeçam. Por quê? Porque confundem a espera com a rejeição e o silêncio com o esquecimento e o processo com punição. Eu mesmo já vacilei muitas vezes quando eu era mais jovem, que não tinha amadurecimento para entender todos os processos de preparação na minha vida. Gente, tinha dias que eu não ouvia nada, e aí eu ficava, não. Se Deus não está me ouvindo, ele não vai continuar me ouvindo. E me dava aquele desespero, sabe? E eu entendo que muitas vezes, quando parece que tudo está parado, é porque o céu, ele está acostumado com algo maior, muito maior nos bastidores. Então se você não está vendo as raízes crescendo, você precisa se aprofundar mais, porque você precisa entender que a chuva, ela só chega na época certa. E chuva fora de época causa muitas coisas que a gente vê aí, né? Prejudica colheitas, prejudica casas. Chuva demais, a gente sabe que alaga, né? Várias cidades aí
dentro e fora do Brasil, a gente vê aí a situação que é. Então, o problema, às vezes, é que nós queremos colher antes de amadurecer, queremos liderar antes de servir, queremos ser exaltados antes de sermos quebrantados. Mas Deus, Ele nos prometeu e Ele é o mesmo que nos prepara. Então, Ele não, queridos, Deus, Ele dá o cumprimento da promessa sim, mas Ele não dá antes do tempo. Então, nós precisamos o quê? Ser treinados no deserto para enfrentar tudo que nós enfrentamos com garra e muita determinação, para não cometer os mesmos erros, para não se frustrar, para não se afundar, não deixar que o barco afunde, né? Então, se você já reparou que as árvores, elas duram mais quando elas crescem mais devagar, você já reparou isso? Porque não é sobre a velocidade, é sobre a profundidade. Não é sobre correr, é sobre permanecer. Então, a promessa de Deus, ela não é apenas uma loteria. Eu vou falar sobre loteria. Eu vou dizer que ela é um fruto, queridos. É um fruto de fé, é um fruto de constância e obediência. Ela não é descartável, ela é eterna. E por isso que ela exige um processo divino. José, ele não se tornou governador do Egito por acaso. O processo de José foi mais doloroso que a dor, repetindo aqui novamente. Porque ele não foi escolhido por simpatia, não, mas porque Deus conheceu o coração dele lá no anonimato. Sabe? Ele era o predileto do pai e da mãe, mas no anonimato, Deus reconheceu ele. Então, você que está sendo aí preparado para algo maior, você precisa imaginar que essa fase, ela não é a sua destruição, ela é a sua transição para que o silêncio se torne o início de uma chuva seródia. E quando a chuva ela cair, queridos, ela não vai molhar só você, ela vai alcançar a sua casa, a sua família, seus sonhos, as suas finanças, o seu ministério. Mas antes, Deus está te perguntando, você está pronto para a colheita? Então, se o seu coração está limpo, você já aprendeu a perdoar, como José, certo? Certo? Já cumpriu tudo isso? Então, você passou a entender que a promessa, ela não é só para você, mas ela é também para salvar os outros, amém? Então, eu quero que você profetize e declare hoje, amém? Vamos declarar? Eu não vou estragar o que Deus levou tempo para construir. Eu estarei pronto para a chuva seródia cair. Eita glória! Eu não vou estragar o que Deus levou um tempo para construir. Eu estarei pronto quando a chuva seródia cair. Sabe por quê? Porque as palavras que vêm, elas vão te ensinar como estar pronto para receber, sem você se perder. Então, viva o cumprimento, sem esquecer o processo. Olha, quando a gente permanece humilde, mesmo no tempo de honra, a gente passa o quê? A gente passa a ver com mais clareza. E a gente vê aqui nesse episódio, essa série linda, né, sobre a chuva seródia e chuva temporã, fundos proféticos, fundos que nos dá a certeza qual é a estação que nós estamos, certo? Então, essa estação aqui representa o tempo final da preparação, o momento em que Deus ele envia o cumprimento, não só da promessa, mas do propósito. Amém? Então, prepare-se para receber essa palavra linda para confrontar, curar, alinhar o seu coração com o tempo de Deus. Compartilhe esse vídeo, curta, comente para que mais pessoas possam ser abençoadas aí dentro da sua casa, com a sua família, amém? Louvado seja Deus, um abraço no seu coração, fique com o Papai do Céu, Deus te abençoe.